Bom dia, gente. Quarta-feira, né? Vamos nós, semana, já estamos no meio da semana já, né? Hoje nós vamos começar com ciências, tá bom? Na página 116, animais vertebrados. Como você já sabe, os vertebrados têm coluna vertebral e crânio, né? Que a gente viu na semana passada. Nós vimos temos uma pincelada no vertebrado e no invertebrado. Agora nós vamos falar sobre o vertebrado, que possui a coluna vertebral e o crânio, certo? A coluna vertebral é formada por um conjunto de ossos, chamados vértebras, que protege a medula espinal, de onde saem os nervos do corpo. Na coluna estão ligados o crânio, as costelas, os ossos do ombro e do quadril. O crânio protege o cérebro e outros órgãos localizados na cabeça, como os olhos e as orelhas. Aí estão vendo aí, né? Olha só o crânio, né? Que tá aqui na cabeça. A coluna vertebral, né? Olha como é que ela é toda sinuosa, né? Olha só, os animais vertebrados podem ainda ser classificados em 5 grupos, né? 5 grupos menores, que são os peixes, os anfíbios, os répteis, aves e mamíferos. Esses grupos são formados por animais com características semelhantes entre si. Os peixes são adaptados a viver em ambientes aquáticos. Aquáticos são os que vivem na água. A maioria deles respira por meio de brânquias, estruturas que retiram o gás oxigênio presente na água. Esses animais têm cores e formas muito variadas, mas a maior parte deles nasce de ovos. Possui nadadeiras e tem a pele coberta de escamas. São algumas características aí, né, dos peixes. Olha, a gente tem a raia, né? E o peixe palhaço, porque ele parece um palhaço, lembra um palhaço, né? Ok? Agora nós vamos ver sobre os anfíbios. Os anfíbios são encontrados em ambientes de água doce ou em ambientes terrestres, úmidos. Respiram por meio de pulmões e pela pele, que geralmente é fina e úmida. A maioria nunca se afasta muito da água, porque depende dela para se reproduzir. Os filhotes de alguns anfíbios nascem de ovos e são chamados de girinos. Eles vivem na água, respiram por brânquias e são muito diferentes dos adultos. Olha só, o sapo e a salamandra. Nossa, tem pavor. Quando eu mudei pra cá, tenho aqui, acho que 7 anos. A minha casa inteira aqui tem tudo tela na janela, porque o que parecia disso, essas pererequinhas aqui, eu tenho pavor desse bicho. Credo, bicho feio, não gosto nem de ver. Então a gente está falando dos anfíbios, os tipos das características dele, ok? Aí na 118 a gente vai falar dos répteis. Répteis também, ó. Os répteis vivem em ambientes terrestres, aquáticos ou ambos, né? Os dois. Alguns têm pele grossa e seca, com escamas, como os jacarés e os lagartos. Outros têm cascos, como as tartarugas. Esses animais respiram por meio de pulmões. Por isso, mesmo os répteis aquáticos, como as tartarugas marinhas, precisam subir à superfície da água para respirar. Os filhotes, na maioria dos répteis, nascem de ovos, que são diferentes dos anfíbios, pois apresentam casca dura. Olha só, tem aí, ó, tartaruga, né? Chamada tartaruga verde, e a serpente, a cobra. Credo, sonhando também. As aves são encontradas em ambientes terrestres ou aquáticos. Possuem asas, bico e corpo coberto de penas. O formato do bico varia de acordo com a alimentação. Esses animais respiram por meio de pulmões e andam sobre 2 pernas. A maioria deles tem capacidade de voar. Os filhotes nascem de ovos que, assim como os dos répteis, têm casca dura e resistentes. A gente tem a águia, né? E os pinguins, né? Que vivem nas geleiras lá na Antártida, né? Na 119, a gente vai falar dos mamíferos.
Os mamíferos vivem em ambientes terrestres ou aquáticos. Possuem mamas, têm o corpo coberto de pelos e respiram por meio de pulmões. Até o momento do nascimento, a maioria deles fica no útero, um órgão localizado na barriga da mãe. Depois de nascerem, alimentam-se do leite produzido na mama das fêmeas. Quando chegam à idade adulta, os mamíferos têm uma alimentação bastante variada. Né? No caso, é igual nós, né? Os seres humanos. Tá na barriga da mamãe, né? Depois a gente mama. Aí vai desmamando, tem outro tipo de alimentação, né? Que vocês já estão acostumados, que é a comida, né? Também a fruta, né? Os legumes, a carne. Aí eles são parecidos com a gente. E olha só o cachorro aí, ó. As glândulas mamárias da fêmea, não, cachorra, né? Ou cadela, né? E as girafas também. Olha lá, são mamíferos terrestres. Agora, o morcego é o único mamífero capaz de voar. Aí a Tira põe assim, qual é o único mamífero que voa? Qual que é? O morcego, certo? Esse assunto é gostoso. Não é difícil, não. Gotinhas de saber. A temperatura do corpo. As aves e os mamíferos mantêm a temperatura do corpo constante, utilizando a energia dos alimentos. Essa característica permite que esses animais estejam presentes em diversos ambientes. Isso não acontece com os peixes, anfíbios e répteis, porque a temperatura corporal deles varia de acordo com o ambiente. Em ambientes frios, eles costumam se aquecer ao sol. Em ambientes quentes, eles precisam se proteger das altas temperaturas. Olha só. Os répteis aí, ó. Nossa, mãe. Aí nós vamos fazer exercício na 120 e 121, que é para praticar. Agora é com você. Indique a que grupo de vertebrados os animais a seguir pertencem. Beija-flor é uma ave ou é um réptil? Vocês vão escrever. No caso, ela é a ave. Esse piranha é o quê? É um peixe piranha, né? O jacaré, né? O que ele é? O urso e a salamandra. Vocês vão dizer, essas 5 que vocês viram agora, vocês vão dizer quais são. Vou colocar aqui cada um no lugar, ok? 2. Indique a que grupo de vertebrados as características a seguir se referem. Olha só, vocês vão colocar a mesma coisa, esses cinco que a gente viu agora. A. Tem a pele grossa e seca e põe ovos com casca dura. Qual que é? É a ave. A ave, a gente sabe, tem bico, né? Tem pena, então não é a ave. Vamos ver o que é. B. Possui o corpo coberto por penas e voo. Já acabei de dar a dica. C. Vive somente em ambientes aquáticos e respira embaixo d'água. Isso também é fácil. Produzem leite para alimentar seus filhos. Nosso exemplo, qual que é? E o E. Respiram pelos pulmões e pela pele. Ok? Vocês vão preencher aí. E na 121, compare o controle da temperatura corporal de répteis com o de aves. Vocês vão dizer como é que é de um e de outro, ok? Vamos testar. Leia a tirinha a seguir e depois escolha a alternativa que aponta o erro cometido pelo menino. Vamos lá. Para que escrever sobre morcegos? Droga, você tem de me ajudar. Deixe-me ver o que sei sobre morcegos. Aí, bom começo. Número 1. O que são morcegos? Acho que são insetos. Escreva isso. Aí, morcegos lá em cima igual insetos. Tem certeza? Eles voam e são nojentos, não são? Vamos escrever logo. Aí, morcegos pertencem ao grupo dos mamíferos? Ele é o único, né? Morcegos são insetos, mas não podem voar? Morcegos são invertebrados, mas não são insetos? Morcegos pertencem ao grupo das aves? Vocês vão estar colocando aí, ok? E marcar. E o que a gente viu aqui? Os animais são classificados em invertebrados e invertebrados. O vertebrado, que a gente possui a coluna vertebral, e o crânio. O invertebrado, né, são os que não têm os ossos, os molenga. Os animais vertebrados, coluna vertebral e crânio,
E os vertebrados são classificados em peixe, anfíbios, répteis, mamíferos e aves. Né? Esses sim vocês têm que estar sabendo. Até algumas características dele. Ok? Então, ciências, nós vamos parar por aqui. Vai ser até a página 121. Muito fácil, não tá não? Moleza. Aí, na matemática, nós paramos na 14 e vamos iniciar a 15, que tá assim, comparando figuras geométricas planas. Compare as figuras geométricas planas representadas em cada item. Em seguida, escreva o que elas têm de parecido e o que tem de diferente. O que ela tem parecido? O retângulo e o trapézio. Os lados, né, os vértices são sempre os mesmos. E o que tem de diferente? Acredito que seja a medida, né? Porque, por causa do formato delas, mesmo sendo quadrilátero, a forma dela é diferente. Vocês vão estar explicando, ok? Retângulo e paralelogramo. O que tem de parecido e o que tem de diferente. Certo? C. Trapézio e paralelogramo. O que tem de parecido e o que tem de diferente. Ok? Da 15, a 16, a 17, a 18 e a 19, eu vou pular, que eu vou estudá-la direitinho, vou dar uma olhada, se dá pra gente estar fazendo algum trabalho, valendo algum pontinho, alguma coisa assim. Então essa eu vou pular, tá? Nós vamos fazer a 15 e vamos para a 20, tá? Porque aí eu vou ver direitinho e, né, a gente eu vou até conversar com a tia Rosa direitinho, se a gente dá como tá valendo alguma coisa aqui, aí eu mando depois no WhatsApp, ok? Então, 15 nós vamos pular para 20, que é para aprender, observando as figuras geométricas planas. Veja os triângulos que Soraya desenhou na malha quadriculada. Aqui. Desenhou. Agora desenhe uma figura da mesma forma e de mesma medida que apresenta em cada um. Exemplo, vocês vão olhar o trapézio, vão fazer. Olhar o paralelogramo, vão fazer. Do mesmo tamanho, ok? Igualzinho. Mesma linha, mesmo jeitinho, quantos tem nas laterais, ok? Só olhar e fazer, usando a régua, para não ficar aquilo torto, bem bonitinho, certo? Na página 21, tá assim. Para esta atividade, siga os passos indicados em cada item. Aí tem A. Dobre uma folha de papel sulfite, aquela folha branca, 4, ao meio, em duas partes iguais e sobreposta, ou seja, uma parte precisa ficar exatamente sobre a outra, de modo que as duas coincidam. Abra a folha e faça um traço sobre a marca da dobra. O que você observou em cada uma das partes formadas após essa obra? Aí vocês vão fazer para vocês dizerem. Eu nem vou ler aqui, tá bom? Aí vocês vão responder aí. Feche a folha e dobre-a novamente em duas partes iguais e sobrepostas. Abra a folha e faça outro traço sobre a marca da outra. E agora, o que você observou? Aí vocês vão escrever, certo? E essa eu não vou dizer agora não, só depois, mais tarde, na correção. Aí vocês respondem, ó, a B, né, e a D. 3. Se recortarmos o desenho de cada uma das figuras geométricas planas representadas abaixo e o dobrarmos de modo que sejam obtidas duas metades de mesma forma e de mesma medida, de que maneira seria a marca dessa obra? Faça um traço com o auxílio de uma régua para indicar. Por exemplo, o triângulo. Se eu dividir o triângulo certinho ao meio, vou dar 2 triângulos. Aí vocês vão olhar com quadrado, se vai ser ao meio, na vertical, se vai ser na horizontal, se vai ser inclinada, do jeito que vocês acharem melhor. O trapézio, para ficar igual um outro, ele só tem uma posição. Preste atenção. E o 1, 2, 3, 4, 5, 6, o hexágono, vocês vão ver também, que esteja de um lado e do outro. Vocês vão estar traçando para ver, com lápis. E o 4 tá assim, em uma folha à parte, faça um desenho usando triângulos, retângulos e quadrados. Solte sua imaginação e use sua criatividade. Depois pinte de maneira que quiser. Aí, vocês vão fazer na folha, né? Depois vocês vão fazer.
Aí depois que vocês fizerem esse aí, um desenho bem legal, por exemplo, que veio na minha cabeça agora, vou dar alguns exemplos. Pode ser um barco, pode ser um robô, não sei, vocês que vão criar. Aí depois vocês vão colar essa folha no caderno, tá? Pra ela não ficar perdida, entendeu? Aí fez, coloriu bonitinho, cola lá no caderninho de matemática, tá bom? E matemática parou por aí, acabou. Quarta-feira mole, hein? Agora a gente tem matemática só na sexta. A gente vai continuar sobre o Tangram. Então, moleza, não é? Hoje, quarta-feira, tá fácil demais. Então, gente, vamos ficar com mais saudades ainda até amanhã pra gente continuar, ok? Olha só, façam sempre com atenção. E que nem a tia Rosa falou que sexta-feira a gente vai estar tirando dúvidas e batendo um bate-papo, né? Colocando um pouco o papo em dia, né? Então, até amanhã, tá bom, gente? Um beijo bem grande pra vocês, tá?